agora uma questão bem clássica aqui da FUVEST 2016 relacionado à osmose em células animais, tá bom? Vamos lá, olha só. Nas figuras abaixo estão esquematizadas células animais imersas em soluções salinas de concentrações diferentes. O sentido das setas indica o movimento de água para dentro ou para fora das células. E a espessura das setas indica o volume relativo de água que atravessa a membrana celular. E aí tem três modelos, três exemplos. A ordem correta das figuras, de acordo com as concentrações crescentes das soluções em que as células estão imersas, é... Aqui, pessoal, os três desenhos, eles representam uma célula hemácia, né, do tipo hemácia, uma célula sanguínea, um glóbulo vermelho. Hemácia, glóbulo vermelho ou eritrócito, vocês vão encontrar com os três nomes, que é uma célula responsável pelo transporte de oxigênio dentro do sangue, tá bom? E geralmente é ela que aparece aqui nos exemplos de biologia em relação à osmose. O que é a osmose? É a entrada e saída de solvente na célula, no caso aqui o solvente universal, a água, tá? Vamos analisar os três casos. O primeiro caso aqui, então vamos colocar aqui, ó, o primeiro caso. Vou fazer de azul, pessoal. Vamos analisar os três casos aqui, ó. Primeiro caso, a célula está aí representada, né? Ela é mais estreita no centro dela, e a seta de entrada de água e de saída de água é igual, né? Elas têm o mesmo tamanho aqui, que é o que indica então a mesma quantidade de água que entra e a mesma quantidade de água que sai. No ambiente 2, eu tenho uma célula toda murcha, tá? Mostrando aqui, nem precisaria ter a seta, que sai mais água. Tá aqui, ó, sai mais água. Ele falou que ia mostrar mais espesso as setas que representa a maior quantidade de água saindo do que entra na célula. E no ambiente 3 eu tenho uma célula mais cheia de água aqui, mostrando também que está entrando mais água, tá, do que saindo, que é a seta menor representada. E ele pergunta a ordem correta das figuras de acordo com as concentrações crescentes das soluções em que as células estão imersas. Então, nos três casos, pessoal, a gente tem que imaginar essas células em ambientes. Então, vamos supor que eu coloque ela dentro de frascos com água, né, uma solução aqui, água e algum soluto. E eu preciso saber da concentração desses solutos. Qual que é mais concentrada? Qual que é a tendência na osmose, pessoal? Na osmose, o que ocorre? A tendência é sempre o equilíbrio das concentrações no interior e no exterior da célula. Não esqueçam disso, e às vezes eu não vejo direito nos livros didáticos, tá? Não esqueçam disso. Então a tendência é o equilíbrio das concentrações, igualar as concentrações dentro e fora da célula. Perfeito. Vou começar pelo caso 3, tá? Depois a gente vai para o caso 1, vamos ao contrário aqui. O caso 3 está entrando mais água na célula do que saindo. Então, grande quantidade de água entrando na célula, o que ela está fazendo? Diluindo, diminuindo a concentração do interior da célula. Então, nesse caso, pessoal, vamos pegar um outro. Dentro dessa célula, eu tenho muitos solutos em relação, sempre é em relação ao exterior da célula. Esses xizinhos verdes aqui eu estou fazendo solutos, que são sais minerais, por exemplo, que estão dissolvidos na água. E se a água está entrando em maior quantidade, qual que é a tendência? Equilibrar as concentrações. Se a água está entrando, está diminuindo a concentração de dentro da célula. Isso quer dizer que o ambiente onde ela está é menos concentrado. Então, sempre quando eu tenho um ambiente com menos soluto do que o interior da célula, a água vai entrar. Então, esse ambiente em relação à célula
ele vai ser hipotônico. Hipotônico ou menos concentrado, tá bom? E aqui o caso contrário, eu tenho mais água saindo. Se eu tenho mais água saindo, isso significa que o meio exterior, o meio onde está imersa essa célula, ele tem uma concentração muito maior de solutos do que o meio interior da célula. Dentro está muito menos concentrado de solutos. Qual que é a tendência? Sair a água da célula, porque saindo a água da célula por osmose, a tendência é tornar, a tentativa aí é tornar o meio exterior mais diluído e assim equilibrar as concentrações, tá? Então, no caso, quando uma célula ganha água e ela vai ficar aqui cheia de água, no caso de uma célula animal, ela pode até estourar, é característica de quando coloca a célula no meio hipotônico, menos concentrado, tá? Ou até com água pura, por exemplo. Já nesse caso, em que a água está saindo em maior quantidade do que entrando, eu tenho um meio hipertônico. Hipertônico. Ou mais concentrado do que a célula. E quando a água entra e sai em igual quantidade por osmose, eu tenho um meio com a mesma concentração de solutos da célula, né? O meio externo com a mesma concentração do meio interno com a célula. Então eu tenho um meio isotônico. Tá bom? Como a pergunta é a concentração crescente das soluções, aqui tem menos solutos, é a 3, depois A1 e depois a solução 2, 3, 1, 2, o que nos leva à resposta à letra C, tá? Em relação à concentração do ambiente onde essas células estão imersas, eu tenho a sequência, então, hipotônico, isotônico e depois hipertônico. Tá certo, pessoal? Respondendo ao meu aluno que pediu, aluno presencial, ele pediu para revisar um pouco, acaba sendo de revisão sobre osmose, e aí fica para vocês uma questão aqui da FUVEST 2016. Um abraço.